Terceiro dia da novena de Nossa Senhora Aparecida. Continuemos meditando através dos escritos de Santo Afonso de Ligório, meditando na Imaculada Conceição de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Virgem puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de meu Deus, Rainha dos anjos e dos homens, eu vos saúdo humildemente como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vos rogo, de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois Mãe de misericórdia, e por este título não podeis deixar de enternecer-vos à vista das minhas misérias. Sois, depois de Jesus Cristo, toda a minha esperança, e por esta razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso filho, para que eu possa confiadamente dizer-vos: mostrai que sois nossa mãe. Assim seja. E a partir de agora, a leitura do livro Glórias de Maria de Santo Afonso de Ligório. Era conveniente ao Espírito Santo, tendo Maria por esposa, preservá-la da mancha original. Se, portanto, ao Pai conveio preservar Maria do pecado por ser sua filha, e ao Filho por ser sua mãe, também ao Espírito Santo conveio preservá-la por ser sua esposa. Maria, de Santo Agostinho, foi a única que mereceu ser chamada mãe e esposa de Deus, pois afirma Santo Anselmo que o Divino Espírito veio corporalmente a Maria e, enriquecendo-a de graça sobre todas as criaturas, nela repousou e fez a rainha do céu e da terra e sua esposa. Diz que veio ela corporalmente quanto ao efeito, porque veio para formar do seu corpo imaculado o imaculado corpo de Jesus Cristo, como lhe predisse o arcanjo. O Espírito Santo descerá sobre ti. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 35. E por isso diz Santo Tomás, chama-se a Maria o templo do Senhor, sacrário do Espírito Santo, porque por obra do Espírito Santo foi feita a mãe do Verbo encarnado. Ora, se o excelente pintor pudesse escolher entre uma esposa bela ou disforme, conforme ele mesmo pintasse, que diligência ele não aplicaria em fazê-la o mais bela quanto pudesse? Quem, portanto, poderá dizer que o Espírito Santo tenha operado de uma outra forma com Maria, que podendo ele fazer essa sua esposa toda bela, como lhe convinha, não a teria feito assim? Não, assim lhe conveio, e assim fez, como declarou o próprio Senhor, quando, louvando Maria, disse-lhe: és toda bela, amiga minha, em ti não há mancha. Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Palavras estas que, segundo Santo Ildefonso e Santo Tomás, entende-se propriamente de Maria, como relata Cornélio a Lápide sobre a referida passagem, e São Bernardino de Sena, com São Lourenço de Justiniani, assevera que as palavras citadas se entendem precisamente da sua Imaculada Conceição, donde o idiota lhe diz: és toda bela, Virgem gloriosíssima, não em parte, mas no todo, e mancha de pecado, seja mortal, seja venial, seja original, em ti não há. O mesmo quis dizer o Espírito Santo quando chamou essa sua esposa de horto fechado e fonte lacrada. És um jardim fechado, uma fonte selada. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12. É Maria, diz São Jerônimo, este horto fechado e essa fonte selada, pois nela não entraram jamais inimigos para ofendê-la, mas foi sempre ilesa, permanecendo santa na alma e no corpo. E similarmente disse São Bernardo, falando com a Santíssima Virgem: tu és o horto fechado,
do qual a mãe dos pecadores jamais entrou para deflorar. Sabemos que esse divino esposo amou mais a Maria que a todos os outros santos e anjos juntos, como afirma o padre Soares com São Lourenço Giustiniani e outros. Ele, desde o princípio, a amou e exaltou na santidade acima de todos, como expressou Davi. Os seus alicerces estão nas santas montanhas. Ama o Senhor os portões de Sião, mais do que todas as tendas de Jacó. Nasceu nela um homem, e o próprio Altíssimo lhe deu os alicerces. Salmo 86, versículos 1 e 2 e versículo 5. Palavras que significam todas elas que Maria foi santa desde a sua conceição. Agora, palavras minhas, isto é, quando Maria foi concebida no ventre de Santana, normalmente, se não fosse essa singular graça da Santíssima Trindade para preservar Maria, ela teria sido concebida com o pecado original, como todos nós. Mas por graça divina e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Deus, na concepção dela no ventre de Santa Ana, que nós comemoramos no dia 8 de dezembro, naquele momento, ela foi preservada do pecado original, de modo que o pecado original nunca a tocou. Ela nunca teve o pecado. Ela não foi preservada daquilo, como foi dito ontem, ela não foi preservada do pecado original que ela tinha, mas ela foi preservada daquilo que ela nunca teve, e de fato ela nunca teve. Em outras palavras, jamais houve momento, não houve tempo, por menor que fosse, em que Maria tivesse pecado original. Continuando agora, Santo Afonso. O mesmo significa aquilo que lhe disse o próprio Espírito Santo em outros trechos. Muitas filhas concentraram riquezas. Tu ultrapassaste todas elas. Provérbios, capítulo 31, versículo 29. Se Maria todo superou na riqueza da graça, logo possuiu também a justiça original, como a tiveram Adão e os anjos. Todas as almas justas são filhas da divina graça, mas dentre essas Maria foi a pomba sem o fel da culpa, a perfeita sem mancha de origem, a única concebida em graça. Daí que o anjo, antes que ela fosse mãe de Deus, já tivesse encontrado cheia de graça, e assim a tenha saudado, Ave, gratia plena. O anjo não, agora palavras minhas, o anjo não disse Ave, agraciada, e também não disse Ave, ó vós que tendes graça, ele disse Ave, graça plena, cheia de graça, graça transbordante. O anjo Gabriel se impressionou, por assim dizer, né, se é que um anjo pode se impressionar, ao ver que Maria tinha tanta graça, mais do que ele próprio, que era um anjo puríssimo e santo. Ele louvou a Maria porque ela era gratia plena. E para ela ser plena de graça, ela tinha que ser assim desde o instante primeiro de sua conceição. Do contrário, a graça nela não seria plena. Continuando Santo Tomás. Ave gratia plena. Ave Maria cheia de graça. Né? O anjo diz, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Continuando. Palavras sobre as quais escreveu Sofrônio que os outros santos, escreveu Sofrônio que aos outros santos a graça se dá em parte, mas a Virgem foi dada inteira. Abre aspas. Bem se diz cheia de graça, porque aos demais ela se concede por partes. A Maria, contudo, infundiu-se toda de uma vez a plenitude da graça. De tal modo, diz Santo Tomás, que a graça não fez santa a alma, mas também a carne de Maria, a fim de que a Virgem pudesse dessa vestir o Verbo eterno. Ou seja, a fim de que de sua carne Maria pudesse vestir o Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Continuando. Ora, tudo isso leva a entender que Maria, desde sua concepção, foi feita pelo Espírito Santo, rica e cheia da divina graça, como argumenta Pedro de La Selle. Nela reuniu-se de uma vez a plenitude da graça, porque desde o princípio da sua conceição borrifou-lhe o Espírito Santo a toda a graça da deidade, donde diz São Pedro Damião, eleita por Deus e a raptá-la toda o Espírito Santo.
rapturus, disse o santo, para dar a entender a velocidade do Espírito Divino em prevenir e fazer sua esposa antes que Lúcifer a possuísse. Quero, enfim, encerrar este discurso em que me dispersei mais que nos outros, porque a nossa mínima congregação tem por sua principal protetora a Santíssima Virgem, justamente sob o título da sua Imaculada Conceição. Quero, enfim, terminar declarando brevemente quais são os motivos que me asseguram, e a meu ver deveriam assegurar qualquer um dessa opinião tão pia e de tanta glória para a Divina Mãe, de que ela tenha sido imune da culpa original. Conclusão do discurso de Santo Afonso sobre a Imaculada Conceição. Sob a certeza da Imaculada Conceição. Há muitos doutores que inclusive defendem que Maria tenha sido isenta de contrair até mesmo a dívida do pecado, como o cardeal Galatino, o cardeal de Cusa, de Ponte, Salazar, Caterino, Novarino, Viva, de Lugo, Egídio, Richelieu e outros. Ora, essa opinião é bem provável, pois se é verdade que na vontade de Adão, cabeça dos homens, foram abarcadas as vontades de todos, segundo, com bastante probabilidade, sustentam Gonet, Abert e outros, apoiados no texto de São Paulo. Todos pecaram em Adão, Romanos capítulo 5, versículo 12. Se isto, portanto, é provável, provável também é que Maria não tenha contraído a dívida do pecado, visto que Deus, havendo-a separado pela graça comum dos homens, havendo-a Deus separado pela graça do comum dos homens, deve-se crer piamente que a vontade de Adão não tenha abarcado a Maria. Essa opinião é somente provável, e a ela adiro eu por ser mais glorioso para minha Senhora. Mas tenho por certa a opinião de que Maria não contraiu o pecado de Adão, assim como a tem por certa, inclusive, quase como dogma de fé, como a chamo, o cardeal Evardo do Valho, Reinaldo, Lossada, Viva e muitos outros. Vejam só, ele sim. Mas tenho por certa opinião de que Maria não contraiu o pecado de Adão. Assim como a tem por certo, inclusive, quase como dogma de fé. Eu não sei em que época isso que foi escrito, talvez antes da proclamação do dogma, né? Então, entende-se. Omito, portanto, as revelações que confirmam o referido juízo, especialmente as de Santa Brígida, aprovadas já pelo cardeal Torre Cremata e por 4 sumos pontífices, como se no livro 6º das tais revelações em várias passagens. Mas, de mesmo modo, algum posso omitir aqui o juízo dos santos padres sobre este ponto, para demonstrar como são eles unânimes em consentir tal privilégio, Divina Mãe. Diz Santo Ambrósio: busca-me não de Sara, mas de Maria, para que seja esta uma virgem incorrupta e virgem íntegra de todo deslize de pecado por meio da graça. Orígenes, falando de Maria, diz: tampouco foi contaminada pelos venenosos sopros da serpente. Santo Efrem: imaculada de todo deslize do pecado, completamente alheia. Santo Agostinho, sobre as palavras do anjo Ave Gratia Plena, escreveu: por estas palavras o anjo mostrou de todo afastada a ira da sentença anterior, em que Deus condenava a Eva a parir com dor e tristezas, e restaurada a graça plena da bênção. São Jerônimo diz: essa nuvem nunca esteve nas trevas, sempre na luz. São Cipriano, ou seja lá quem for o autor do trecho, tampouco tolerava a justiça que aquele vaso de eleição se alargasse, de modo a abarcar as comuns injúrias, pois, maximamente apartado dos outros, tinha em comum a natureza, não a culpa. Santo Anfilóquio: quem instruiu sem opróbrio a antiga Virgem, sem mancha nem acusação fabricou também a segunda. Sofrônio: a Virgem por isso se diz imaculada, porque em ninguém foi corrompida. Santo Ildefonso: consta que ela foi imune do pecado original. São João Damasceno: a esse paraíso a serpente não teve acesso. São Pedro Damião: a carne da Virgem tomada de Adão não admitiu de Adão as manchas. São Bruno: é esta a terra incorrupta que o Senhor bendisse, e portanto livre de toda a contaminação do pecado. São Boaventura:
Nossa Senhora estava cheia da graça que a prevenira na sua santificação, graça essa que a preservara da fealdade e da culpa original. São Bernardino de Sena. Não se deve crer que o próprio Filho de Deus tivesse querido nascer de uma virgem e assumir a sua carne se estivesse manchada de pecado original. São Lourenço Giustiniani. Desde a própria concepção foi prevenida por bênçãos. O idiota. Graça singular, ó Dulcíssima Virgem, encontraste, porque em ti esteve a graça de ser preservada do pecado original. E o mesmo dizem muitos outros doutores teólogos. Mas os motivos, enfim, que nos asseguram da verdade desse pio juízo são dois. O primeiro é o consenso universal dos fiéis sobre esse ponto. Declara o padre Egídio a respeito da apresentação que todas as ordens religiosas seguem o dito juízo. E mesmo na ordem de São Domingos, diz um moderno autor que ainda que haja 92 escritores pela opinião contrária, todavia há 136 pela nossa. Mas sobretudo deve persuadir-nos que o nosso pio juízo seja conforme ao comum sentimento dos católicos, aquilo que a seu respeito declara o Papa Alexandre VII na sua célebre bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum, publicada no ano de 1661, em que se diz: cresceu mais uma vez e propagou-se esta piedade, este culto à Mãe de Deus, de tal modo que já quase todos os católicos abraçam essa opinião, com o assentimento também dos acadêmicos. E, de fato, esse juízo é defendido pelas academias de Sorbonne, de Alcalá, de Salamanca, de Coimbra, de Colônia, de Mogúncia, de Nápoles e por muitas outras, em que nada diplomado se obriga com juramento à defesa de Maria Imaculada. Enfim, nessas academias, Santo Afonso diz que cada diplomado se obriga com juramento à defesa de Maria Imaculada. É sobretudo desse argumento, isto é, do sentimento comum dos fiéis, que se vale para prová-lo o douto Petávio, o qual argumento escreve o doutíssimo bispo Dom Júlio Torne, que não pode não convencer, uma vez que, em verdade, se apenas o consenso dos fiéis que nos certifica da santificação de Maria desde o útero e de sua assunção ao céu em alma e corpo, por que então esse consenso dos fiéis não nos há de certificar da sua Imaculada Conceição? O outro motivo mais forte que o primeiro, que nos certifica da isenção que a Virgem teve da mancha original, é a celebração ordenada pela Igreja Universal da sua Conceição Imaculada. E quanto a isso, vejo eu que, por um lado, a Igreja celebra o primeiro instante em que foi criada a alma de Maria e infundida no corpo, como declara Alexandre VII na bula mencionada, que comunica prestar-se, por parte da Igreja, o mesmo culto à Conceição de Maria, que lhe presta aquele pio juízo, que a pretende concebida sem culpa original. Por outro lado, compreendo que a Igreja não pode celebrar o que não seja santo, segundo a palavra do Papa São Leão e de São Eusébio, também Papa. Na Sé Apostólica sempre se guardou a fé católica fora de toda mancha. E como ensinam todos os teólogos, como Santo Agostinho, São Bernardo e Santo Tomás, o qual, para provar que Maria foi santificada antes de nascer, desse argumento se serve, isto é, da celebração que faz a Igreja por seu nascimento, e por isso diz: a Igreja comemora o nascimento da Beata Virgem, ora na Igreja não se comemora nenhuma festa a não ser de um santo, logo a Beata Virgem já foi no útero santificada. Ora, se é certo, como diz o Angélico, que Maria foi santificada no útero, porque é assim que a Santa Igreja celebra o seu nascimento, por que não havemos nós de ter por certo que Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua conceição, uma vez que sabemos que é nesse sentido que a própria Igreja celebra a sua festa? Em confirmação, portanto, desse grande privilégio de Maria, são conhecidas já as graças inumeráveis e prodigiosas que o Senhor se compraz de dispensar todos os dias no reino de Nápoles por meio dos santinhos da Imaculada Conceição. Poderiam mostrar muitas graças provenientes desses santinhos passados pelas mãos
dos padres da nossa própria congregação, mas quero contar apenas duas, que são verdadeiramente admiráveis. E agora Santo Afonso dá alguns exemplos que eu vou omitir. E quantas graças nós, brasileiros, podemos contar vindos desta devoção da Imaculada, que também aqui no Brasil é propagada pelos redentoristas, a congregação de Santo Afonso. Quantas graças, quantos milagres incontáveis vindos dessa devoção à Virgem Imaculada Aparecida. Graças a Deus. Oração do terceiro dia. E mais um adendo. Agora temos mais um motivo para crer na Imaculada Conceição, porque já é dogma proclamado em definição solene, então não existe dúvida nenhuma, é uma certeza absoluta, plena. É isso. Vamos rezar agora a oração do terceiro dia. Ó Maria, mística rosa de pureza, me alegro convosco, que gloriosamente triunfastes da infernal serpente na vossa Imaculada Conceição, e que fostes concebida sem mácula de pecado. Dou graças e louvo a Santíssima Trindade, que tal privilégio vos concedeu, e vos suplico que me alcanceis força para superar todas as traições do comum inimigo, e para não manchar minha alma com pecado. Senhora, ajudai-me sempre e fazei com que a vossa proteção sempre triunfe de todos os inimigos de nossa eterna salvação. Assim seja. Súplica a Nossa Senhora Aparecida. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades em que nos encontramos. Lançai vosso olhar favorável, ó Imaculada Conceição Aparecida, sobre o Brasil, sobre a Santa Igreja, sobre todos nós, Senhora. Tende piedade de nós e intercedei pela conversão de todos os pecadores, hereges, cismáticos, idólatras, infiéis. Tende piedade de nós, Senhor. Intercedei pelo Brasil, esta pátria que vos foi consagrada e da qual vós sois a imperatriz. Tende piedade de nós, Senhor. Intercedei por cada um de nós, pelos nossos familiares. Intercedei, Senhora, por todos os doentes, por todos os acamados. Intercedei também, Senhora, por todos os agonizantes desse dia. Intercedei também, Senhora, por todas as benditas e santas almas que terrivelmente sofrem nas chamas do purgatório. Nossa Senhora Aparecida, escutai os nossos pedidos e intercedei a Deus por todos nós, alcançando-nos hoje a graça que tanto precisamos. Nesse momento, façamos nossos pedidos. Consagração a Nossa Senhora Aparecida, ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperador, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade, assim seja. Senhora Aparecida, milagrosa padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, sacrário do Redentor, dai à alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos graças na vida, favorecei-nos na morte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.